A paz, vamos começar mais uma escola dominical. Vamos falar sobre a Viva, Senhor, a tua obra. Devemos estar sempre buscando a santificação. Se colocarmos uma vela acesa sobre um pires, em seguida você debruça um copo sobre a vela. Com o passar de segundos, a vela se apagará, porque não há oxigênio, e sem oxigênio não se vive. Assim também é o homem que procura santificar diante de Deus. Se ele não tiver oxigênio, que é a oração, ler a Bíblia, para que o Espírito Santo viva sobre ele, aí ele não tem vida para alcançar aquela outra vida celestial. Ele fica sem vida, ele fica sem oxigênio. Aquele que quer se santificar, cada vez mais ele tem sede de ouvir a palavra do Senhor, sempre busca mais, sempre procura estar mais atento nas coisas de Deus. E para que isso aconteça, é preciso sempre estar em oração, lendo a Bíblia, enchendo do Espírito Santo, tentando cada vez mais deixar as coisas que não agradam a Deus. Isso é o que Deus quer de cada um de nós. Essa é a mensagem de hoje. Então vamos para o livro. Hoje é lição 13, 26 de março de 2023. Aviva, Senhor, a tua obra. Texto áureo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Abacuca 3, versículo 2. Verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias até que o Senhor Jesus volte. É a vontade dele que nos santifiquemos cada vez mais, para que no tempo que ele vir, a gente também possa subir. Essa é a vontade do Senhor. Ele não quer que ninguém se perca, mas para isso cada um tem que fazer sua parte. Cada um tem que estar constantemente em oração e buscando sua palavra, buscando encher cada vez mais do Espírito Santo. E hoje a leitura bíblica em classe é Abacuque 3, versículo de 1 a 2, e Abacuque e versículo 16 e 19. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, né? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descansem eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. Comentários, introdução. Encerraremos este trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento dispensável à igreja do Senhor Jesus está revelando. O clamor do profeta por um avivamento agora para seu povo deve ser o clamor da igreja nestes últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente de igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da igreja. Tópico 1. O clamor pelo avivamento. 1. A intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante de seus olhos. Abacuque 1, versículo 2 a 4. 2. Aparente indiferença de Deus.
Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam sua palavra, conforme está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Salmos 9, versículo 17. 3. A resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus, ou os babilônios, para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Abacuque 1, versículo de 5 a 8. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades que já ultrapassavam os limites de tolerância divina. Abacuque 1, versículo de 8 a 13 e versículo 13, de 8 a 11, versículo 13. Ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos. Mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível, para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Abacuque 2, versículo 2 e versículo 3. Sinopse 1. O clamor por avivamento passa por um momento de angústia diante de Deus que não se mostra indiferente para responder. De angústia. Tópico 2. O avivamento pela palavra. 1. Ouvir a palavra de Deus. Em oração, Abacuque disse: ouve, Senhor, a tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Abacuque 3, versículo 1. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou a Abacuque. Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. 2. Temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. Abacuque 3, versículo 2. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos se obedecem. Salmo 111, versículo 10. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, ter um estilo de vida que reverencia ao Senhor é o princípio da sabedoria do crente. 3. O clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-se da misericórdia. Abacuque 3, versículo 2. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. 1. Ele pediu o avivamento para a sua obra. 2. Pediu para que Deus notificasse a sua obra. 3. Pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Abacuque 3, versículo 17 a 19. Sinopse 3, 2. O avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por avivamento. Tópico 3. O avivamento, questão de vida ou de morte. 1. O clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento,
Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou de morte. Por isso, ele suplicou, abre aspas, na ira, lembra-te da misericórdia, fecha aspas. Abacuque 3, versículo 2. O profeta sabia que, diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não se tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor sobre suas maldades. 2. Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, o que proferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. 1 Coríntios 21, versículo 13. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, quando declarou, abre aspas, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas muitas misericórdias não têm fim. Fecha aspas. 3. Clamemos a Deus. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral do mundo se tornou endêmica. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada, com apoio legal. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso, abre aspas, casamento gay, fecha aspas, e da ideologia de gêneros. Ainda mais há, abre aspas, igrejas, fecha aspas, que, dizendo-se cristãos, aprovam essas abominações. A prespeito de serem igrejas inclusas, aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. A Bíblia, porém, diz, abre aspas, segui a paz com todos e a santificação, sem agora ninguém verá o Senhor. Abacuque 12, versículo 14. Certamente o juízo de Deus não tardará. Salmos 9, versículo 17. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Abre aspas, na ira, lembra-te da misericórdia, fecha aspas. Abacuque 3, versículo 2. Sinopse. O avivamento é questão de sobrevivência espiritual do cristão. Conclusão. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostando da fé e, em muitas igrejas, aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente, aviva, Senhor, a tua obra. Glória a Deus. Acabamos aqui mais uma escola dominical. Agradecemos, meus queridos, a vocês aí, minhas queridas, por ter tomado esse pouco de tempo para aprender mais alguma coisa sobre Deus. Deixe o seu like aí e Deus que abençoe. Fica na paz.